E aí, pessoal? Tudo bom? Boa noite. Gente, hoje, revisão da revisão, para ter certeza que está sendo consolidado aí o conhecimento. Havia dito para vocês no nosso primeiro encontro, eu falei que a repetição é que faz com que vocês aprendam, né? Já vimos tudo, já resolvemos questões juntos. Agora nós vamos fazer hoje uma revisão, mas uma revisão jogo rápida, para a gente tentar fazer todo o edital em um só encontro, tá? Então, hoje nós vamos no gás tentar aí fechar toda a Constituição Federal, mais uma vez, para fazer aquela geralzona. A gente viu com calma, vimos resolvendo questões, fizemos uma revisão com uma velocidade mais intermediária, e hoje nós vamos fazer a nossa revisão final aqui, dando uma geral por tudo, tá? Fiquem tranquilos. Professor, não estou dando conta de acompanhar. Dá conta de acompanhar sim, afinal de contas a gente já estudou, né? Nós vamos rever agora o conteúdo de vocês. Então vamos lá, vamos começar. Constituição Federal começa com um preâmbulo. Na primeira aula que nós tivemos, eu falei para vocês assim, olha, sobre o preâmbulo, eu só quero que vocês se lembrem o que sobre o preâmbulo? Quero que os senhores se lembrem que o preâmbulo não tem força normativa. Preâmbulo não tem força normativa, preâmbulo não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade. Essa expressãozinha aqui, ó, sob a proteção de Deus, né? O que aconteceu com ela? O Estado do Acre, quando foi fazer a Constituição Estadual, suprimiu esses pedaços. E aí questionaram no Supremo Tribunal Federal se o Acre podia fazer isso. E o Supremo falou que pode. Pode por quê? Porque o preâmbulo não é de repetição obrigatória. Então, cada estado pode fazer o seu próprio preâmbulo, tá? Ele não tem força normativa, ele não serve de parâmetro para controle de constitucionalidade. Ou seja, o preâmbulo, aqui no Brasil, é juridicamente irrelevante. Essa, inclusive, é a teoria adotada pelo Supremo, a teoria da irrelevância jurídica do preâmbulo. Tá? Foi o primeiro assunto que nós abordamos nos nossos encontros. Bom, vamos para o artigo 1º, vamos relembrar mais uma vez, vamos relembrar tudo aquilo que a gente extrai do nome do nosso país. Afinal de contas, o artigo 1º fala lá para a gente que nós vivemos em uma república. E como eu sempre frisei, república é fogo. Por quê? Porque a república é a nossa forma de governo. Quais são as características de uma república? Bom, eletividade, afinal de contas, o chefe em uma república, o presidente, no nosso caso, ele é eleito pelo povo, tá? Mandatos periódicos, responsabilidade do chefe do executivo. Essas são as principais características de uma república. Afinal de contas, como o próprio nome diz, é o trato com a coisa pública. Então, a república, a res pública, coisa pública. Depois, lá na frente, no 37, a gente tem menção a alguns princípios de direito administrativo que existem exatamente por quê? Porque vivemos em uma república. Em seguida, a Constituição fala lá para a gente a república federativa. Bom, federativa. O FE é o que nos ensina, né? República é a nossa forma de Estado. E aí a própria Constituição já ensina que uma federação ela é caracterizada exatamente pela união indissolúvel. Ou seja, a união indissolúvel significa o quê? Significa que não pode se separar. Nesse caso, a união indissolúvel, envolvendo estados, Distrito Federal e municípios. Lembrem-se, todos eles autônomos e eles não podem se separar.
Bacana, professor. E em seguida, lá no finalzinho do artigo 1º, constitui-se um Estado democrático de direito. Então, democrático, a nossa democracia. Bom, democracia, nós vamos lembrar do povo, naquela concepção que está, inclusive, logo em seguida, no parágrafo único do artigo 1º, porque o parágrafo único do artigo 1º fala que todo o poder emana do povo. O povo é detentor de todo o poder e o exerce de forma direta, nos termos da Constituição, e também indiretamente por meio de seus representantes eleitos. Então, essa democracia, que aqui no país é uma democracia mista ou semidireta, democracia, o macete que eu ensinei para vocês era o quê? Democracia, você lembra do povo, você lembra de onde que o povo sempre toma? E o povo sempre toma aqui. É o nosso regime de governo. Então, esse é o ponto que eu sempre falo para a gente tomar cuidado. Por quê? Porque aqui são elementos que não estão escritos expressamente, tá? Mas que a gente extrai do texto do artigo 1º. República está escrito expressamente, nós vivemos em uma república. Então, o artigo 1º está ensinando que a nossa forma de governo é republicana e não monárquica. Está ensinando para a gente que a nossa forma de Estado é federativa e não confederativa ou Estado unitário. É uma federação em que vivemos. E nós não vivemos em um regime autoritário, vivemos sim em uma democracia. Tá, voltando aqui, os fundamentos da República, eu não vou passar novamente no quadro, mas esse eu tenho certeza que a essa altura do campeonato vocês já decoraram. Afinal de contas, né, os fundamentos é o famoso mnemônico do Socidivaplo. A soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. São os 5, o Socidivaplo, fundamentos da República. Não tem segredo, muito relax, já vamos passar para a próxima. Aqui, aquilo que eu já havia dito a vocês, que todo poder emana do povo, né, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E o artigo 2º, que nos fala que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, Executivo e Judiciário. Nesse caso, tá, na nossa primeira aula também adiantei para os senhores e falamos assim, como que se garante essa independência e harmonia? Por um sistema chamado sistema de freios e contrapesos, tá? Onde um poder sempre vai frear o outro poder. Afinal de contas, o poder só pode ser limitado pelo próprio poder. Então, os três são independentes e harmônicos e os três ficam ao tempo inteiro se limitando, como forma de manter o equilíbrio, manter o balanço. Tá? Esse é o sistema de freios e contrapesos. Daqui eu ainda pedi para os senhores não se esquecerem de que os estados também possuem os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, assim como o Distrito Federal. Não obstante, os municípios, o menorzinho ali da nossa federação, o município, ele só tem 2 poderes. O município só tem o quê? Legislativo e executivo. Não existe poder judiciário municipal. Tá? Não pode cair nessa na hora da prova, né? Os objetivos da República, se os fundamentos são Socidivaplo, os objetivos são aqueles verbinhos, são 4 incisos, 5 verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, independente, né, de raça, religião, do que for. Gente, lembra, os objetivos, os 5 verbinhos aqui e os fundamentos, o Socidivaplo. Então tá, já vamos para a próxima. O artigo 4º, que fala dos princípios que o Brasil irá adotar em suas relações internacionais. Eu havia dito na primeira aula e vou repetir mais uma vez. Eu acredito bastante
nesse artigo 4º na prova de vocês. Tá? Por quê? Porque ele é muito tranquilo para você elaborar a questão com ele. Você coloca lá, de acordo com a Constituição Federal, são princípios adotados pelo Brasil nas suas relações internacionais. Pá, e aí coloca as alternativas. Ou então, né, são princípios adotados, exceto, pede para você marcar a errada. Então, o artigo 4º, acho que vale sempre vocês repetirem a leitura, que inclusive espero que vocês estejam repetindo, né? Que vocês tenham repetido, já tenham lido a Constituição pelo menos umas 3 vezes, desde o nosso último encontro. Tá? Inteira, professor, inteira não precisa, porra, é para ler só aquilo que está no edital de vocês. Né? Dava para ter lido 3 vezes já, não dava? Eu acho que dava. Se não deu, pode ler um carnaval também. Carnaval é uma época muito boa, né? Para ler, trabalhar e ler. Trabalhar, eu sei que a maioria dos senhores vai trabalhar no carnaval e, inclusive, deve trabalhar mais até do que o normal, né? Mas, sempre que possível, tentem dar uma olhadinha aqui em alguns trechinhos da Constituição. Princípios das relações internacionais, então. É o decora piscinão, que era o macete. Tá? É um macete difícil até de decorar, porque é muito grande, né? Mas, ó, defesa da paz, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Esse daqui eu sempre falo que é para tomar cuidado, que é um dos que mais aparece. Repúdio ao terrorismo e racismo, autodeterminação dos povos, prevalência dos direitos humanos, independência nacional, solução pacífica de conflitos, também sempre aparece. Concessão de asilo, igualdade entre os estados e o princípio da não intervenção. Eu tomaria bastante cuidado com esses. E lembrem-se, que não está aqui, mas o parágrafo único do artigo 4º fala que o Brasil visará o quê? A formação de uma comunidade latino-americana de nações com interesses comuns. Isso faz parte do parágrafo único do artigo 4º. Tá? Então, pensa no Brasil nas relações internacionais como alguém o quê? Extremamente pacífico. Tá? Pacífico, que preza sua atuação pela independência dos países. Ele não quer se intrometer na vida de ninguém e ele não quer brigar com ninguém. Essa é a ideia central que é para vocês levarem para a prova. Só não esquecer que tem conduta que é repudiada pelo Brasil, assim como é repudiada por todos os demais países, em sua grande maioria, que é o quê? O terrorismo e o racismo. Tá? Lembrou dessas duas? Tá tranquilo. Vamos para o artigo 5º da Constituição Federal e seus 78 incisos, que eu tenho certeza que alguns deles vão aparecer na prova de vocês. Então vamos lá. O artigo 5º fala lá, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país. Primeira coisa, esses direitos fundamentais aqui, previstos no artigo 5º da Constituição, só tem eles ou tem mais? Tem mais, né? Como assim, então, tem mais? Tem mais porque esse rol do artigo 5º não é um rol taxativo, é um rol exemplificativo. Então, nós não podemos esquecer que o artigo 5º é não taxativo. É não taxativo. Se ele é não taxativo, isso significa que no Brasil nós temos um sistema aberto. Ou seja, os direitos previstos no artigo 5º não excluem outros. Os direitos fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal não excluem outros direitos, tá? Sejam direitos relacionados aos princípios adotados pelo país, sejam outros direitos que estejam em tratados internacionais de direitos humanos. Ou seja, lembra lá, um sistema aberto. Artigo 5º, sistema aberto de direitos fundamentais, certo? Certo. Válido tanto para brasileiro quanto para estrangeiro que estejam aqui no nosso país. E, dentro desse artigo 5º, nós teremos 5 direitos tidos como invioláveis. Direito à vida, liberdade,
igualdade, segurança e propriedade. Nos termos de seus 78 incisos, tá? Lembrando que esses direitos aqui, quando eu falo que são tanto para brasileiros quanto para estrangeiros residentes no país, isso não exclui o estrangeiro que está aqui de férias e isso também não exclui as pessoas jurídicas, desde que aquele direito seja compatível com a sua natureza de pessoa jurídica. Sendo compatível com a natureza de pessoa jurídica, irá ser detentora do direito. O exemplo clássico, o direito à imagem, por exemplo, né? Então tá. Dito isso, lá quando nós estávamos estudando pela primeira vez, nós passamos um bom tempo falando sobre o direito à vida. Agora nós não vamos passar um bom tempo, mas nós vamos relembrar alguns daqueles elementos que nós abordamos lá nos nossos primeiros encontros. Nós vamos relembrar aqui nessa nossa última revisão. Bom, quando a gente pensa em direito à vida, a gente está pensando em mais de um espectro. Nós estamos pensando em um direito a não ser morto, né? Que eu até brinquei com os senhores e falei assim, olha, é o direito a não sofrer interrupção artificial em seu ciclo natural de vida, ou seja, o direito a não ser morto. Mas também é o direito a ter uma vida digna, né? Naquele momento, a gente colocou até no quadro, falando assim, nenhuma vida humana pode ser reduzida a mera existência. O que leva à consequência de que o Estado deve assegurar um mínimo existencial para todos os indivíduos. A gente pensa nisso, inclusive, quando a gente faz a associação que nós temos como um fundamento da República a dignidade da pessoa humana, que para muitos é tido, inclusive, como um princípio matriz, do qual derivam outros princípios. Então tá, se nós temos então esse direito à vida nessa concepção ampla, isso significa que a proteção vai muito além de não ser morto, a proteção vai para que o Estado deva cumprir o mínimo existencial, assegurando o mínimo de direitos, certo? Certo. E aí, eu já havia comentado e me antecipado com relação a alguns dos incisos que a gente vai ver mais para frente no artigo 5º, para falar que dentro dessa concepção de tutela do direito à vida, nós temos algumas restrições impostas ao Estado. Algumas das restrições são, primeiro, aquela clássica de que ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento degradante ou desumano. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Além disso, nós estudamos aquele macetinho que fala de quais são as penas vedadas aqui no nosso país por serem caracterizadas como ofensivas a essa dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição optou por vedar algumas penas. Eu ensinei para vocês, era só lembrar da pior pena que o ser humano está sujeito a sofrer na vida, que é o casamento, e se recordar, né? A letra C já vai nos ajudar aqui com 2, são vedadas as penas cruéis e as penas de caráter perpétuo. Casamento não é para ser para sempre, até que a morte os separe. Então, não pode pena perpétua, não pode a própria pena de morte, salvo guerra declarada. Que aí eu sempre falei para vocês, olha, essa daqui é clássica de prova da Polícia Militar. Tá? A pena de morte não pode ser aplicada no país em quaisquer hipóteses. Errado. Lembra, né? Isso é clássico, cai em tudo quanto é prova. Pena de morte no Brasil é proibida? Sim, ela é vedada pela Constituição. Mas ela é vedada, salvo no caso de guerra
declarada para crimes militares em tempo de guerra. Além disso, é vedada a pena de trabalhos forçados e é vedada também a pena de banimento. É só você lembrar, né? Não pode ser banido da sua casa, que é o Brasil. Tá? Pena de banimento é isso. Pena de banimento é você banir o cara do país. Não pode. Tá? Pena de banimento não é possível, já que encontra vedação expressa no texto da Constituição. Bom, essas daqui são aqueles dos principais desdobramentos relacionados ao direito à vida. A gente colocou ainda para ficar bem completo naquele momento de estudo, e vale a gente relembrar aqui hoje algumas situações peculiares, não vamos relembrar todas, é revisão, mas eu quero relembrar que ela com relação ao aborto. Essa sempre vale a pena lembrar para fins de prova. Aqui no Brasil, com relação ao aborto, o aborto, em regra, não pode. Mas nós temos algumas ressalvas. Nós temos algumas ressalvas autorizando. Quando? No caso de gravidez com feto anencéfalo, nós temos a gravidez resultante de estupro e nós temos aquela que envolve risco para a gestante. Nesses casos, o aborto é permitido, é autorizado. Tá? Regra geral, será crime, como os senhores muito bem sabem. Para mim, essa daqui do aborto é que é a principal de todas aquelas que a gente abordou. Então tá, vou falar um pouquinho dessa igualdade que a gente tem aqui embaixo. Olha como que a Constituição fala lá para a gente. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Está certa essa afirmação? Sim, ela está certa, mas nós não podemos esquecer que a igualdade que se busca aqui e que se busca aqui é a chamada igualdade material, que é aquela onde você trata os desiguais desigualmente na medida de sua desigualdade. Tá? Então, um teste de aptidão física, por exemplo, irá adotar parâmetros distintos para homens e mulheres. Isso é tratar eles o quê? Igualmente. Afinal de contas, você está tratando os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, não dá para pegar e falar, o TAF vai ser o mesmo, tanto para homem quanto para mulher. Não. A idade de aposentadoria também não. Isso é igualdade material. Igualdade formal é o que a gente tem lá em cima. Todos são iguais perante a lei. Perante a lei, realmente. Perante a lei, todos são iguais. A lei olha para todo mundo com o mesmo olhar. Agora, quando a gente está falando no conceito de igualdade propriamente dito, a igualdade que a gente busca aqui no nosso país é o quê? É a igualdade material. Isso leva a algumas consequências. A principal delas é a prática ou a adoção daquelas chamadas ações afirmativas que nós estudamos em sala. E eu comentei com vocês assim, quais são as mais famosas que vocês têm que lembrar para fins de prova, se o examinador quiser cobrar. Lembrar que, por exemplo, aqui no país, o Supremo Tribunal Federal entendeu que cotas para negros em concursos públicos, essa é uma cota constitucional, é válida. Cota para pessoas com deficiência, também é constitucional. Cotas nas universidades para os alunos que tenham origem na escola pública. Tudo isso é constitucional. Por quê? Porque tudo isso é você tratar os desiguais desigualmente, na medida de sua desigualdade. Tá? Então, essa é a ideia que a Constituição preconiza. O inciso 2º, né, eu brinquei com os senhores e falei assim, olha, isso aqui vocês vão lá no shopping, vocês vão ver. Tá? É a legalidade. Né? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Bom, nós, particulares, nós podemos fazer tudo aquilo que a lei não nos proíba.
A administração pública deve se pautar, obviamente, pela sua atuação com base na lei. Mas aos particulares, aos cidadãos em geral, que é isso que se espera da interpretação do artigo 5º, inciso 2º, ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Tá? Não tem como. Tem como você parar assim, você abordar alguém e falar assim, olha, apresenta para mim a sua CNH e o seu exame de DNA. Se você não apresentar seu exame de DNA, eu vou autuar o senhor, levar em flagrante. Não, por quê? Porque a pessoa não é obrigada a andar com o exame de DNA. E ela só pode ser obrigada a andar com o exame de DNA se houver lei, afirmando que é obrigatório andar com o exame de DNA. Já pensou? Andar com o exame de DNA o tempo inteiro? Exame de sangue, exame de DNA no bolso. Né? Vai chegar um dia que vai ter que andar, certeza. Tá? Pelo menos virtual, que agora é tudo virtual. Né? Você viu que até carteira de trabalho agora é virtual? Alteração legislativa de novembro do ano passado. Carteira de trabalho agora vai ser virtual. Não vai mais, salvo raríssimas exceções previstas na alteração da medida provisória, a carteira de trabalho vai ser virtual. Não vai assinar, professor? Como que vai assinar, professor? Sim, não vai assinar. O empregado vai falar o CPF, não vai ser nem o número do PIS, não é mais o foco da carteira de trabalho, passou a ser o CPF. A pessoa informa o CPF, o patrão vai lá no sistema, né, de comunicação social e anota só com o CPF. O funcionário fornecer o CPF equivale à entrega da carteira para fins de anotação, essa alteração de novembro do ano passado. É a informatização de tudo. A próxima previsão, inclusive, os senhores vão ter que lidar com ela em breve, porque, pelo que vi, a partir do final desse ano, ou até mesmo antes, a maioria dos documentos de veículos será o quê? Virtual. Né? Será virtual, Está fazendo, né? É a tendência. A tendência, na verdade, é que tudo, né, de hoje em diante, seja tudo virtual. Bom, vamos lá. Aqui em seguida, nós temos dentro da liberdade, dentro deste direito que está aqui, né, nós temos a liberdade. Esse daqui eu acho importante a gente colocar algumas breves anotações nessa nossa última revisão aqui, fazer algumas menções a esse direito, né, a liberdade de manifestar o nosso pensamento. Então, vamos apagar esse pedacinho aqui, né? E olha só, a liberdade de pensamento. Primeira coisa que é para lembrar na hora da prova. A liberdade de pensamento é absoluta? Não, não é absoluta. Tá? A liberdade de manifestar o pensamento, ela é muito importante em um Estado democrático como o nosso. Sim, ela é muito importante, mas não é absoluta. Tá? Então, vamos entender essa liberdade de pensamento aqui como uma liberdade relativa. Não é absoluta, mas, de qualquer forma, ela é uma liberdade relativa, mas com algumas nuances que a tornam um pouquinho mais forte, como nós vamos relembrar aqui juntos. Bom, a liberdade de manifestar o pensamento abrange a liberdade para formar o seu pensamento e abrange também a liberdade para exteriorizar o seu pensamento. Então, a gente só fala em uma liberdade de pensamento substancial. Para ela ser substancial, nós temos que ter as duas coisas, liberdade para formar e liberdade para exteriorizar. Quando eu falo que ela é relativa, essa relativização aqui, né, essa relativização, nós já encontramos uma direto ali na Constituição. A própria Constituição já deixa bem claro para a gente que é livre a manifestação do pensamento, sendo, no entanto, vedado o anonimato. Então, essa é a primeira observação que a gente não pode esquecer. E por que é vedado o anonimato? É vedado o anonimato porque a própria Constituição fala em seguida que se assegura direito de resposta. Então, é assegurado direito de resposta. Sempre direito de resposta
proporcional ao agravo mais eventual indenização por danos materiais, morais e à imagem. Clássico, isso aqui é o termo que a gente encontra na própria Constituição Federal. Bom, vamos ter em mente que essa liberdade de pensamento, ela é uma liberdade que ela não é absoluta, ela é relativa, mas que ela tem certa preferência com alguns direitos. Por quê? Porque em um primeiro momento, a gente sempre vai, né, pensar o quê? Vai pensar em assegurar a liberdade de manifestação do pensamento. Ou seja, a gente está falando que você, para exteriorizar, você é livre. Mas, depois, você responde por aquilo que você fala. Então, essa é a ideia. Tanto que daqui a pouco nós vamos ver lá na frente, né, que não pode haver censura ou licença, e a gente aplica isso aqui. A ideia é que não há né, não pode haver censura prévia nem nada disso. Você é livre para manifestar o seu pensamento da forma que você quiser. Mas a partir do momento que o pensamento saiu da sua boca para fora, você passa a ser responsável por aquilo que você falou ou por aquilo que você escreveu, né? Vocês estudaram bem o Código Penal Militar já? Lá no Código Penal Militar tem um negócio, publicar um crime militar, crime propriamente militar, inclusive de publicação de crítica indevida. Vocês já viram esse lá no CPM? Ah, eu nunca li o CPM. Vai ler, né? Pode começar a ler que vai cair na prova de vocês. Mas tem lá, tem um crime de publicação de... Esse crime específico, se eu não estiver enganado, está fora da ementa de vocês. Mas tem lá no CPM um crime de publicação indevida. Inclusive teve alguns militares aqui do estado de Mato Grosso que andaram respondendo por esse tipo penal aí por conta de publicações em redes sociais. Tá? Tem, né? Pois é, coloca lá, o cara vai lá e publica na rede social, né? Esse comandante já vai dar BO, tá? Bom, então você é livre para pensar e você é livre para manifestar, mas você responde, certo? Certo. Por isso que é vedado a manifestação anônima. Aí, lá na nossa primeira aula, eu falei de algo que não está escrito na Constituição, mas que eu quero que vocês lembrem. Porque por mais que a prova de vocês seja baseada essencialmente na letra fria da lei, tem uma coisa que pode até não estar na letra fria, mas que todo mundo aqui no país precisa conhecer, tá? Que é o quê? Uma das principais limitações ao exercício desse direito, tá? Tem certa preferência. Essa certa preferência aqui que a gente cita é num primeiro momento, né? Preferência num primeiro momento, que você vai responder depois. O grande ponto que vocês têm que lembrar é que essa liberdade de pensamento, ela encontra limites no chamado discurso do ódio. Tá? E aí, eu falei discurso do ódio, né? É aquele que incita a violência, a segregação, a discriminação, o preconceito para com o diferente. Eu, inclusive, contei para vocês o caso mais famoso de discurso de ódio aqui no país, e o reconhecimento de que a liberdade de pensamento não pode abranger o discurso do ódio, envolveu um cara chamado Elvanger, tá? Lá no Rio Grande do Sul, que ele publicou aquele livro antissemita, falando mal dos judeus, falando que estava certo, Hitler, o Holocausto, nem foi um Holocausto assim, porque o Holocausto é extermínio de raça, judeu não era raça, Hitler estava certo, tinha que matar todo mundo, e ele foi até o Supremo falando que ele não estava sendo racista, ele só estava manifestando o seu pensamento. O Supremo falou que a manifestação de pensamento encontra limites no discurso do ódio. Então, o discurso do ódio não está acobertado por essa liberdade prevista aqui. Certo? Certo. Em seguida, dentro dessas esferas de liberdade, a gente encontrou a liberdade religiosa.
Quando a gente estava falando da liberdade religiosa, a primeira coisa que eu fiz, a primeira observação que eu fiz com os senhores é de que nós temos 3 incisos no artigo 5º falando sobre liberdade religiosa. E os 3 incisos do artigo 5º não trazem a necessidade de lei complementar para a regulamentação daquilo que eles prevêem. Olha lá, o próximo também, fixada em lei. Então, qualquer coisa relacionada à liberdade religiosa que traga a necessidade nos termos da lei complementar, está errado. Tá? Os 3 incisos falam só nos termos da lei, na forma da lei, ou seja, pode ser por lei ordinária. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Bom, aqui no Brasil nós temos ampla liberdade religiosa. O Brasil, no entanto, é um estado laico, que, como eu disse a vocês, estado laico é aquele estado neutro, que é um espelho, né? Que ele fica no lugar dele, neutro, e fornece a vocês tudo o que vocês precisam para acreditar no que quer que vocês queiram acreditar. Então, vocês são livres para acreditar, para ensinar, para cultuar a religião que vocês quiserem. O papel do Estado é fornecer o quê? Proteção aos locais de culto e suas liturgias. Tá? Certo? Certo. Eu disse que a minha maior preocupação sobre liberdade religiosa, nós vamos revisar agora questões de jurisprudência, mas a minha maior preocupação vinha do texto frio da lei para a prova de vocês. A maior preocupação é com relação a isso daqui, a prestação de assistência religiosa. Tá? Por quê? Porque os caras inventam aquelas questõezinhas. Tício, está em um presídio, estabelecimento prisional militar. Tício deseja receber a visita de um padre. Tício tem direito a receber a visita do padre? Tem. Ponto. Por quê? Porque a Constituição assegura a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, se ele estiver internado no hospital, se ele estiver preso, onde quer que ele esteja, ele tem direito à assistência religiosa de acordo com a sua fé. Certo? Então, pode barrar a visita do padre para ele? Não pode. Tá? Vai receber a visita. Só do padre, professor, se for outra religião. Padre eu usei como exemplo, né? Porra, qualquer religião. Tá? Você falar que a religião dele é um dinossauro e vai ser um dinossauro que vai visitar ele, pode ser. Ponto. Tá? Lembra dessa da assistência religiosa. Por quê, professor? Porque a maioria, 90% das vezes, o que o cara faz? O cara fala que só existe prestação de assistência religiosa nas entidades civis. Corta a prestação de assistência das entidades militares de internação coletiva. E aí vocês tendem a pensar o quê? O regime castrense é sempre um regime mais rígido, mais rigoroso. Então, realmente, deve ser só na esfera civil. E aí você pensa assim, marca e erra. Tá? Assistência religiosa nas duas. Tanto nas entidades civis quanto nas entidades militares de internação coletiva. Lembra desse, leva esse para a prova. Né? Como eu disse, grande aposta aí para ser envolver uma das questões, né? Ou pelo menos parcialmente, se não for inteira a questão baseada nessa situação, pelo menos parcialmente disso ser cobrado na prova de vocês. Em seguida, para fechar a liberdade religiosa e também até a liberdade de manifestação de pensamento, a gente vai abordar mais 2 incisos. O primeiro é o da escusa de consciência. Eu falei para vocês, olha, o que é escusa de consciência? A escusa de consciência, primeiro, vocês lembram da PRF. Né? Por que da PRF? Com as letrinhas aí, ó. Motivo político, religioso ou filosófico. Esses são os motivos que autorizam a escusa de consciência. Aí eu ainda falei assim para vocês. Lembra que não é só religião. Tá? Lembra que tem também por motivo de convicção filosófica ou política. Ninguém pode ser privado de direitos por motivo de convicção filosófica, convicção política ou crença religiosa. Tá? Então você não pode sofrer nenhum tipo de punição por causa daquilo que você acredita. Basicamente é isso que a Constituição está falando. Agora, se você usa isso para escapar de uma obrigação que todos temos que cumprir, o que a gente acabou de ver na Constituição lá atrás? Todos são iguais perante a
lei. Então, se tem uma obrigação que todo mundo tem que cumprir, porque em seguida a gente viu lá que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Então, se tem uma lei obrigando você a fazer alguma coisa e você usa a crença religiosa ou a sua convicção filosófica ou política como motivo para não fazer aquilo, você pode fazer isso? Pode. Só que aí, se você usar a escusa de consciência para isso, você vai ter que cumprir uma prestação alternativa. Se você não cumprir essa prestação alternativa, aí sim você poderá sofrer restrições. Clássico exemplo, serviço militar obrigatório. Serviço militar obrigatório, você pode alegar motivos de crença religiosa, por exemplo, para se eximir de atividades essencialmente militares. No entanto, você vai alegar esse motivo e será atribuído a você uma prestação alternativa nos termos da lei de incorporação e você vai ter que cumprir. Se você não cumprir, você ficará com seus direitos políticos prejudicados, não poderá prestar concurso, não poderá votar ou ser votado, não poderá emitir passaporte, não poderá uma série de coisas, até que você regularize essa situação. Beleza? Entendemos? Então tá. Olha lá, para a gente completar esse quadro da liberdade de pensamento, lembre-se que aqui no país é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, tá? Então, lembrem-se, aqui no país nós temos plena liberdade artística, plena liberdade científica, plena liberdade intelectual e plena liberdade de comunicação. Lembra que é vedada censura ou licença. Tá? Independentemente de censura ou licença. Não está faltando ali licença, mas tem lá. Tá? Tem na Constituição. Então lembra, esse é uma aposta também, por quê? Porque a gente teve uma porrada de exemplos disso no ano passado. Tá? Uma porrada de exemplos. Tivemos livro de escola sendo retirado, tivemos gibi sendo retirado de feira de gibi no Rio de Janeiro, tivemos espetáculo de Natal, o povo tentando proibir, enfim. O que é para lembrar? No Brasil, não pode ter nem censura e nem exigência de licença prévia. Ponto. Tem que ser livre para manifestação intelectual, artística, literária, científica, tá? De comunicação, de tudo. É livre. Se você se excede, você depois responde. Essa é a regra. Por isso que num primeiro momento ela tem certa preferência. Não pode ficar sujeito à censura. Se você exagerou depois, você vai ser o quê? Responsável por aquele exagero. Dentro deste contexto, né, de não poder existir censura ou licença, eu ainda citei 2 exemplos de julgados para vocês lá quando a gente estudou. Falei para vocês que houve uma tentativa por meio de lei, né, uma tentativa do parlamento, de quê? De barrar charge humorística com político no período que antecede a eleição. Nos 6 meses antes da eleição não pode fazer piadinha com político, tá ok? Não tá ok. Vai poder continuar fazendo piada sempre. Porque o Supremo falou que essa alteração legislativa é inconstitucional. Porque essa alteração legislativa estaria consolidando uma forma de censura ou licença. Está censurado. Censurado o humor político nos 6 meses antes da eleição. Como que faz? Como que o professor faz piada com político no Instagram? Quem me segue no Instagram sabe que eu adoro fazer piada com político. Tá? Eles ajudam, né? Por isso que faz. E eu já adianto pra vocês, eu faço piada com todo mundo, né? Porque direto aparece, professor, por que você faz piada só com quem está no governo? Porque agora quem está no governo é o alvo. Quando trocar, vai ser o próximo. Quando não era ele, era o anterior. Quando não era o anterior, era o anterior. Quando era o anterior, sempre. Entendam, eu sou da zoeira, né? Então eu vou fazer piada com todos. Brincadeiras à parte, essa lei, ela já apareceu em mais de uma prova, né? Esse julgado específico apareceu em mais de uma prova, falando o quê? Falando que viola a Constituição,
você proibir charges humorísticas próximas da eleição. Realmente, está certo. Viola a Constituição. Você proibir humor com um político na época da eleição. Outra coisa que eu comentei com vocês, lembrem-se ainda que as biografias não autorizadas, que tem esse nome, não autorizadas, realmente, elas podem ser publicadas independentemente de autorização do biografado ou dos seus coadjuvantes. Por quê? Porque condicionar a autorização seria também uma forma de licença. Tá? Então tá, bacana, professor. Vamos seguir adiante. Intimidade. A Constituição fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Daqui, eu só quero que vocês lembrem que a intimidade das pessoas, ela é inviolável em qualquer lugar que elas estejam. Esses dias apareceu uma questão de polícia militar, se não tem nada, no Alagoas, falando assim, a intimidade das pessoas só é tutelada quando elas estão em um ambiente fechado, privado. Tá certo? Não, tá errado. A intimidade é inviolável em qualquer lugar. Óbvio que você vai interpretar de acordo com o caso concreto, o que estava acontecendo e tudo mais, mas a intimidade em si, ela é inviolável, qualquer que seja o lugar que a pessoa esteja. Está escrito aqui, são invioláveis a intimidade desde que esteja dentro de casa. Não, não está. Está escrito o quê? São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Mas com relação à intimidade, aquilo que para mim é o mais importante para a prova de vocês, vem no próximo inciso, que é um desdobramento dessa intimidade ser inviolável. Qual é o lugar que, no entanto, nós temos o maior grau de intimidade? A nossa casa. E aí eu vou falar para vocês, essa daí, tá? Olha, se fosse para apostar, eu apostava R$1 que ela vai cair na prova de vocês. Por quê? Porque ela cai em tudo quanto é prova de carreiras policiais em geral. Todas as polícias adoram cobrar. Então tá. Esse nós vamos relembrar aqui juntos os principais elementos. A casa. Quando a Constituição fala em casa, nós estamos falando de um conceito bem amplo. Conceito amplo. Abrange qualquer compartimento habitado com fins de moradia. Então, abrange quarto de hotel, tá? Abrange apartamento, abrange escritório profissional sem acesso aberto ao público, tá? É um conceito bem amplo do que é casa, certo? Certo. Em processo penal vocês estudam até isso mais além. Obviamente, né, que esse não é, a inviolabilidade domiciliar não é absoluta, porque é disso que nós estamos falando. Quando a gente fala que a casa é o asilo inviolável do indivíduo, o que isso significa? A casa como asilo inviolável do indivíduo significa o quê? A chamada inviolabilidade domiciliar. Então, a casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Então, ninguém entra sem consentimento do morador. A primeira pegadinha já fica aqui, né? Como, professor? O CESP que fez essa. Copiou o inciso inteiro, colocou assim, sem consentimento do proprietário. É o proprietário que tem que dar o consentimento? Não, é o morador. Morador que tem que dar consentimento para o ingresso. Então, ninguém entra sem consentimento do
morador, certo? Certo. Obviamente, nós temos algumas ressalvas, né? Senão não seria direito. Se não tivesse exceções, a gente estaria falando de matemática, de qualquer coisa. Eu sempre brinco, né? Tem uma piada, já viram aquela piada? Você chega para um contador e fala assim, quanto que é 2 mais 2? O contador fala assim, ó, 2 mais 2 é 4. Mas se você quiser, eu calculo de novo. Chega para o engenheiro e fala assim, quanto que é 2 mais 2? O engenheiro fala, 2 mais 2 é 4. Mas a estrutura aguenta até 5. Pergunta para um advogado, quanto que é 2 mais 2? O que o advogado fala? Chama você perto e pergunta assim, você quer que dê quanto? Por quê? Porque direito é ciência social, ciência humana. E então passa longe de ser o quê? Exato. Se passa longe de ser exato, o que mais a gente enxerga são ressalvas, exceções, exceção da exceção. Isso é o que mais tem e é o que mais derruba a gente na hora da prova. Então tá, regra geral que nós temos é a inviolabilidade domiciliar. Ou seja, regra geral, ninguém entra sem consentimento do morador. Ponto. Essa é a regra geral. Mas a Constituição já excepciona alguns casos. Tá? Então, primeira ressalva, situações que admitem a entrada forçada em qualquer hora. E aí eu falei para vocês assim, quem que entra a qualquer hora na casa de vocês sem autorização de vocês? Quem entra a qualquer hora na casa de vocês sem a autorização de vocês é um tremendo de um fé da puta, né? Porque o cara poder entrar na casa de vocês a hora que quiser sem pedir autorização é um tremendo de um fé da puta. Flagrante delito, desastre, prestar socorro. Não tem segredo. Tá? Aqui não precisa de mandato, tá? E entra qualquer hora. Então, qualquer hora sem mandato. Sem mandado judicial. Certo? Certo. Eu falei para vocês que tinha um julgado, que esse eu queria que vocês gravassem. Que é o quê? Que é referente ao flagrante delito. Por quê? Porque o entendimento é que com relação a esse flagrante delito, o entendimento consolidado é que esse flagrante delito, ele vai exigir fundadas razões. Fundadas razões que serão justificadas por escrito a posterior. Tá? Serão justificadas por escrito a posterior, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e penal do agente e também sob pena de nulidade dos atos praticados. Então lembra, tá? Para fins de prova, a mera intuição da autoridade policial autoriza o ingresso forçado? Não, mera intuição não. Tá? Eu achei que dava para entrar porque eu achei que estava alguma coisa errada. Não, intuição não é suficiente. Para fins de concurso, lembra do termo, fundadas razões. Precisa justificar antes? Não, lógico que não, né? Justifica depois, por escrito, sob pena de responsabilização civil, administrativa e criminal do agente envolvido. Certo? Certo. Então tá. A outra ressalva que nós estudamos envolve o quê? A outra ressalva é o ingresso forçado, né? Também tem ingresso forçado,
Se for o quê? Por meio de decisão judicial. Só que aí, determinação judicial durante o dia. Tá? Lembra desse, então. Para mim, esse daqui é um dos principais incisos do artigo 5º para a prova de vocês. Tá? A casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Precisa decorar esse, professor? Já era para ter decorado, né? Essa altura do campeonato já era para ter decorado tudo, até as vírgulas dele. Tá? Esse aqui, clássico para mim é o principal. Certo? Certo. Dentro da intimidade ainda, já vamos para o próximo. O próximo fala para a gente que é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Bom, é inviolável o sigilo de comunicação, lindo, fantástico. O que eu quero que vocês se lembrem? Vamos pegar aqui, ó, comunicações telefônicas, incluso a ideia de dados também. A famosa interceptação. O flagrante continuado, né? Que você ainda está em perseguição, essas coisas que você diz, né? Sim, ainda existe a situação do flagrante delito. Não há uma denominação assim, tantas horas, tantos minutos, tanto isso. Não, é a operação em si. Né? Vamos imaginar que o crime acabou de ser notificado, você estava, a diligência ainda estava acontecendo. É isso que vai caracterizar a ideia de flagrante delito. Não há assim, porque tem uma certa lenda, 24 horas, tantas... Não é. É a ideia de continuidade da perseguição, vamos dizer assim, logo após a ocorrência da infração penal. Tá? Lembrando que a gente está falando de flagrante na sua concepção mais ampla, porque também tem outros tipos de flagrante, né? Tem flagrante próprio, flagrante impróprio, tá? Então, dependendo, até o crime foi cometido um pouco antes, mas você se deparou, foi cometido horas antes, mas você se deparou e ele estava com aquilo que ele utilizou para cometer o crime, né? Um típico flagrante impróprio, vamos dizer. Também é flagrante. Né? Então, aqui não tem a ressalva de flagrante delito próprio. Flagrante delito. Qualquer situação de flagrante delito admite o ingresso forçado. Tá? Interceptação. O que eu quero que vocês gravem a título de interceptação? Bom, primeira coisa. Governador pode mandar fazer a interceptação? Não pode. Vocês viram que deu rolo. Né? Deu rolo no Rio de Janeiro. Vocês estão pensando em aonde? Em algum outro estado também teve rolo com isso? Rio de Janeiro teve agora, vocês viram? 7 deputados lá que pediram até o impeachment do governador do Rio, novo carequinha lá, por causa de grampo. Tá? Ainda bem que eu desconheço outro estado que tenha acontecido essas coisas. Mas enfim, lembra do quê? Interceptação, tá? Reserva de jurisdição é o nome do princípio. Por quê? Porque interceptação é só por ordem judicial. Ponto. Tá? Então é só por determinação do juiz que pode ter interceptação. E ainda assim, o juiz tem que atender o quê? Aos requisitos previstos na lei. Último caso, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer. E tem que envolver o quê? Investigação criminal ou instrução processual penal. Tá? Não dá para um juiz, uma ação de divórcio, mandar decretar interceptação telefônica. Esse é o exemplo que eu sempre dou na sala, sempre falei desse, inclusive, para vocês. Tá? Chegar e falar, olha, vou decreto a interceptação telefônica para ver se está traindo. Tá? Adultério, graças a Deus, não é crime. Tá? Já foi, né? Já foi. Vocês não ficam... Já foi crime. Tá? Mas não é mais. Então, grava isso. Tá?
E qual é o meu medo na hora da prova? É o examinador misturar a necessidade da interceptação estar relacionada com investigação criminal ou instrução processual penal com o ingresso forçado por determinação judicial em domicílio. Aqui está falando que esse ingresso forçado por determinação judicial é só a fins de investigação criminal ou instrução processual penal? Não. Aqui pode entrar forçado no domicílio qualquer que seja a natureza da causa. Pode ser uma ação civil. O exemplo mais fácil de todos para vocês lembrarem. Ingresso forçado no domicílio. Reintegração de posse. Busca e apreensão de veículos. Nenhum desses é crime. Mas todos eles autorizam o ingresso forçado em domicílio, desde que tenha determinação judicial. Alguns dos senhores aqui já acompanhou um procedimento de reintegração de posse ou de busca e apreensão? Então, não é natureza penal. Então, eu quero que vocês lembrem-se de afastar esse negócio lá, o finalzinho, que fala em só para fins de investigação criminal e instrução processual penal, não tem nada a ver com a inviolabilidade domiciliar. Tem a ver com o quê? Com a inviolabilidade das nossas comunicações. Tá? Essas sim, as comunicações telefônicas só podem ser objeto de interceptação quando envolver crime. Para tirar 11 sobre interceptação. Tício, policial militar, está sendo acusado do crime de peculato, formação de quadrilha, latrocínio. Mentira, né? Estou exagerando com esse Tício, professor. Tício está sendo acusado de peculato e mais alguns outros crimes. Pá. No processo judicial que envolve o crime de peculato, ele teve o quê? Teve decretada a quebra do seu sigilo telefônico. Primeira situação, é possível? Só com esses exemplos, só com esses elementos? É possível, não é possível? Um policial militar, Tício, envolvido com peculato, o juiz pode, de repente, determinar o quê? A interceptação telefônica dele, certo? Certo. O juiz determina, tudo certo. Na interceptação telefônica se colhem provas efetivas da conduta, né, que é tipificada como peculato. Beleza? Beleza. Nesse caso, a Corregedoria da Polícia Militar pode pegar uma cópia da interceptação lá no processo judicial do peculato, pegar uma cópia e usar para instaurar um PAD contra ele. Pode? Pode. Grava o quê? Não pode ter interceptação telefônica no PAD. Né? A autoridade do PAD oficiar, ou a própria autoridade do PAD ir lá e meter um grampo em alguém. Não pode. Mas, se tiver uma decisão judicial determinando, pode usar depois como prova emprestada. Pega emprestada a cópia e usa. Certo? Certo. Esse é para tirar 11. Tá? Então, vamos lá. Próximo. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Sobre esse, só tem uma coisa para eu lembrar vocês. Se não tiver lei, você pode trabalhar do que você quiser. É isso que a Constituição está falando. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Lembra do Uber? Não tem lei do Uber. Então você é livre para ser Uber. Mas depois pode vir e surgir uma lei do Uber? Pode. E se surgir a lei do Uber, quem é Uber vai ter que obedecer? Vai. É isso que a Constituição está falando. Tá? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Típicos exemplos. A advocacia. É o mais famoso exemplo, inclusive, de prova. O exercício da profissão de advogado está sujeito ao quê? Está sujeito ao cumprimento dos requisitos previstos no Estatuto da Advocacia. Se não existisse o Estatuto da Advocacia, qualquer pessoa poderia exercer a profissão de advogado. A partir do momento que existe a lei, tem que obedecer. Tá? Se o examinador tiver muito tempo sem praticar atos libidinosos, ele pode trazer um ou outro julgado para vocês. Quais são os julgados que eu acho que vocês têm que tomar mais cuidado? São dois. Primeiro, jornalista. A lei pode estabelecer que jornalista só pode ser jornalista se for formado em jornalismo? Pode estabelecer isso? Não. O Supremo já falou, não pode.
Por quê? Porque a profissão de jornalista envolve interesse público no direito à prestação de informações. Então, a lei não pode vir e falar assim, olha, para ser jornalista tem que ser formado em jornalismo. Essa lei é inconstitucional. E a outra lei mais recente, assim, né, outro julgado mais famoso que nós temos, é dos músicos. Músico pode ser obrigado a ser filiado à ordem dos músicos, igual advogado, médico, essas coisas? Pode? Não. Por quê? Porque músico é considerado, o exercício é que eu olhei para o quadro, mas eu tinha apagado. Aqui no quadro agora há pouco estava lá. É livres manifestações artísticas. É uma profissão que não traz risco para a sociedade para justificar essa, né, obrigatoriedade de vinculação à ordem dos músicos e é uma manifestação artística. Tá? Então, esses para mim são os outros dois grandes exemplos. Já vamos avançando aqui. Esse daqui, quando a gente falou dele na nossa primeira aula, ou na nossa segunda, porque a gente fez bem detalhado, né, as nossas aulas, eu falei assim para vocês, eu peguei uma caneta e falei, ó, prega um adesivo e risca isso aqui, ó, sobre a liberdade de locomoção. A única coisa que eu quero que vocês risquem. É isso. Por quê? Porque é isso que derruba na hora da prova, só isso. É livre a locomoção do território nacional a qualquer tempo? Não. Só em tempo de paz. Tá? Decora esse aí, esse é clássico. Uma das alternativas, o cara copia aí, mete, troca esse tempo de paz, bota qualquer tempo ali, você só vai perceber a hora que você estiver caindo lágrima, corrigindo o gabarito. Tá? Então é livre a locomoção do território nacional em tempo de paz. Podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Tá? Eu ainda falei assim, quem quiser tirar 11, pode se lembrar que nós temos, inclusive, possibilidade de restrição à liberdade de locomoção. Não vou nem colocar aqui, vou só deixar anotado aqui atrás de mim. Durante a vigência de estado de sítio, tá? Mesmo que seja um estado de sítio, cujo fundamento não seja a guerra declarada, porque o estado de sítio pode ser declarado por mais de um motivo. Pode ser declarado por causa de guerra, declarado ou agressão armada estrangeira, mas também pode ser declarado o quê? No caso de comoção grave de repercussão nacional, ou fatos que comprovem a ineficácia das medidas adotadas no estado de defesa. Então se lembrem que o estado de sítio, por exemplo, tem lá uma das medidas que podem ser impostas no estado de sítio, é a obrigação de permanência em localidade determinada. Então a nossa liberdade de locomoção é a absoluta? Não. Tá? Não é absoluta. Ponto. Primeira restrição, que aqui já está falando, só em tempo de paz. Outra restrição possível, além do tempo de guerra, a vigência de estado de sítio, tá? Desde que seja uma medida necessária, né, a ser adotada. E olha, tem um exemplo fácil para esse do estado de sítio. Aqui o estado de sítio está fora da mente de vocês, mas só para vocês enxergarem. O surto do coronavírus lá. Quarentena. A quarentena é o típico exemplo de uso no estado de sítio fora de uma situação de guerra. E que permite que você obrigue as pessoas a ficarem em localidade determinada. Tá? Então tá. E por que não foi estado de sítio agora, professor? Para pegar os brasileiros lá? Porque, pelo amor de Deus, não é comoção grave de repercussão nacional. Se espalhasse aqui no Brasil, seria. Como não estava espalhado o surto do vírus aqui no Brasil, foi feito simplesmente uma alteração legislativa, né, para que eles fossem submetidos à quarentena. Olha só, esse aqui a gente esquematizou no quadro, nós vamos fazer um mini esquemazinho de novo para lembrar o direito de reunião, porque ele também, para mim, é assim, um dos que mais tem cara de cair nessa prova de vocês. Então vamos fazer um esqueminha bem rápido, para a gente poder rever o máximo de conteúdo nesse nosso último encontro. Olha só, o direito de reunião, a gente entende ele como um direito de manifestação. Basicamente é isso. O direito de manifestar, professor, isso mesmo. Tá? Bom, primeira coisa, que a Constituição já fala que todos podem reunir-se em locais abertos ao público, mas a ideia é o quê? Para fins pacíficos, ou seja, sem armas. Esse é o primeiro ponto.
sem armas. Tá? Dia de reunião, obviamente, todos podem reunir-se em locais abertos ao público. Até aí, sem segredo. Fins pacíficos, sem armas. Tá? Reunir-se pacificamente, sem armas. Aí, eu quero pegar aqui a outra cor, né? O direito de reunião, tá? Grava isso. Não precisa de autorização. Esse daqui é o que mais aparece na prova. Ele não precisa desses dois, né? Não precisa de autorização, mas vai exigir prévio aviso. Então isso aqui é para tomar cuidado. Tem que ter prévio aviso, mas o prévio aviso não é o quê? Um pedido de autorização. Como o próprio nome diz, é o prévio aviso às autoridades competentes. Então, não precisa de autorização, mas precisa de prévio aviso. E além disso, né, obviamente, se a intenção é pacífica, não pode frustrar outra reunião, eu não vou colocar aqui, mas é outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Isso não pode. Já pensou? Vai ter uma marcha da maconha. Pode ter marcha da maconha falando isso? Pode. Vai ter marcha da maconha, sexta-feira, 3 horas da tarde. Aí você vai lá e fala assim, eu vou organizar a marcha do é você que financia essa merda. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar. Como diz o filósofo Capitão Nascimento, vai dar merda isso aí. Duas manifestações no mesmo lugar, uma contrária à outra, não tem como dar certo. Lembra do impeachment? Só lembrar do impeachment. Você lembra do impeachment da Dilma? O impeachment da Dilma tinha manifestação a favor e contra. Mas em locais o quê? Diferentes. Senão você está marcando tipo um MMA. Próxima. Liberdade de associação. O que é para lembrar da liberdade de reunião? Não precisa de autorização. Grava esse. Se vocês errarem esse de autorização, sério mesmo. Vou ficar muito furioso com vocês. Liberdade de associação. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Isso eu não vou nem colocar no quadro, que nós fizemos mais de uma vez um quadro sobre associação. É plena a liberdade de associação para fins lícitos. Vedada de caráter paramilitar. Ah, professor, não dá para fazer nenhuma milíciazinha? Não dá. Tá? Expresso na Constituição. Vedada de caráter paramilitar. Ponto. Tá? Bacana, professor. Eu quero criar uma associação. Até porque a gente não pode ter sindicato mesmo, né? Vocês não podem ter sindicato. Quero criar uma associação. Precisa de autorização de alguém? Precisa de autorização? Não. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Ou seja, para criar uma associação não precisa de autorização. E o Estado não se intromete no funcionamento dela. Tem que gravar isso? Tem. Tem que gravar. Então, criação de associação não precisa de autorização, certo? Certo. O que mais que tem que gravar sobre associação? Tem que gravar que ninguém é obrigado. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Ou seja, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado a se associar e nem a se manter associado. Tá? Lembra disso. E para mim, o que mais vocês têm que lembrar? Esse aqui. Tá? O 19. O 19, tá? É assim, o mais clássico de prova. Por quê? Primeiro porque a redação dele, quem fez a redação dele estava com mau humor. Porque a redação podia ser bem mais simples. Basicamente ele está falando o quê? Está falando assim, para suspender a atividade de associação, precisa de decisão judicial.
E para fechar de uma vez a associação, naquilo que ele denomina de dissolução compulsória, precisa de decisão judicial, mas tem que ser uma decisão judicial com trânsito em julgado. Então, esse daqui é o mais comum de aparecer nas provas de concurso. Tá? Vamos imaginar que a associação não tenha fins lícitos. Então, quando a gente pensa em associação, tá? Lembra lá, para ter atividade suspensa, é só por decisão judicial. Reserva de jurisdição também. Então não dá para o delegado fechar, Brasil, não dá. Não dá para o auditor, não dá. Não dá para fechar se não for o quê? Por meio de decisão judicial. A suspensão já exige decisão judicial. E o fechamento, de uma vez por todas, a dissolução compulsória, que é o quê, professor? É a morte da associação. A dissolução compulsória é só por decisão judicial transitada em julgado, com trânsito em julgado, ou seja, aquela da qual não cabe mais recurso. Tá? A suspensão, já suspender e fechar as portas enquanto o processo rola, é possível desde que seja por decisão judicial, sem trânsito em julgado. Obviamente, porque a gente fala em suspensão das atividades. Pode ser em caráter liminar, não tem problema, só que tem que ser o juiz. Agora, a dissolução compulsória, se exige para ela o trânsito em julgado. Só vai meter uma pá de cal a hora que tiver transitado em julgado. A possibilidade de representação das associações. Quero que vocês se lembrem que as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, tanto na justiça quanto fora dela. Tá? Tem legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Tá? Para isso, basta aquela autorização genérica de representação que você fornece no momento em que você se associa. Não precisa de uma procuração específica, nada disso. Aquela genérica já é suficiente. A genérica já é suficiente, inclusive, para ingressar com mandado de segurança coletivo em favor dos seus associados. Tá? Então, lembra. Desde que expressamente autorizadas, elas representam seus filiados na justiça e fora dela. Pergunto, e se o direito envolver só parte dos filiados? Ainda assim, ela pode entrar na justiça em favor dessa parte dos filiados? Pode. Tá? Pode sim. É possível que ela entre em juízo, mesmo que o direito veicule só parte da categoria. Tá? Se só parte da categoria tem o direito, não tem problema. A associação é parte legítima para ingressar em juízo ou representá-los administrativamente. Tá? Direito de propriedade e as ressalvas. Eu falei para vocês que assim, lá em direito administrativo a gente extrai a supremacia do interesse público. E aí eu falei assim, essa supremacia autoriza inclusive uma coisa chamada desapropriação. Só que eu quero que vocês gravem que, regra geral, a lei vai estabelecer o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou interesse social, mas, regra geral, a desapropriação ela é o quê? Mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Só não será justa e prévia indenização em dinheiro nos casos ressalvados na Constituição, como aquela propriedade rural que não cumpre a função social, propriedade urbana que não cumpre o plano diretor, que nesse caso o pagamento vai ser em títulos da dívida. Tá? Então, títulos da dívida pública que serão utilizados para o pagamento. Agora, regra geral, aquela desapropriação que a pessoa não tem culpa de nada, aquela desapropriação cujo fundamento é a supremacia do interesse público, ela como que ela é feita? Justa e prévia indenização em dinheiro. Beleza? Entendemos? Então, se a sua casa está aqui e o trilho do VLT vai passar onde está a sua casa, você não tem culpa. Você será retirado mediante justa e prévia indenização em dinheiro. Tá? Vocês vieram de carro falando isso ou vocês vieram do VLT hoje?
Já está funcionando? Né? Quem aposta que o VLT fica pronto em 2050? Eu também acho. Nem 2050. Não tem nem mais, vai ter que comprar de novo as coisas para fazer o VLT. Quando o VLT ficar pronto, se ele ficar pronto, a gente vai estar andando em nave espacial já. Né? Aí vai ter um VLT aqui embaixo e a gente vai estar andando por cima do VLT. Você é muito otimista, professor. Brincadeiras à parte. Esse daqui também vive aparecendo na prova, mas esse eu acho ele tão tranquilo. Tá? É o quê? A utilização da propriedade particular nos casos de iminente perigo público. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É o clássico exemplo, igual filme, que o policial fala assim, eu preciso do seu veículo. Já viram isso? Já fizeram isso? Não, é desnecessário, né? Até porque depois vai que mostra que não precisava fazer, e você bateu o carro do cara, destruiu o carro do cara, aí o Estado vai pagar o cara, e o Estado depois vai cobrar de vocês, né? Mas lembra que pode, tá? Aqui, obviamente, que esse exemplo do filme é um exemplo talvez um tanto quanto exagerado, mas a gente pode pensar em algo mais além. Semana passada, São Paulo. Parecia um oceano, né? Vocês viram? São Paulo, tudo aquilo é o típico caso o quê? De iminente perigo público. É o típico caso que, dependendo das circunstâncias, a autoridade competente vai sim poder usar de propriedade particular, sendo assegurado ao proprietário eventual indenização ulterior se houver dano, né? Lembra que a indenização é só se tiver dano, e lembra que, de qualquer maneira, esse uso é só em caso de iminente perigo público, tá? Justificável, né? Vamos lá. Pequena propriedade rural. Aqui são elementos que se completam, estão até sublinhados. Pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família. Então, a propriedade tem que ser pequena e tem que ser trabalhada pela família. Para quê? Para ser impenhorável com relação a débitos que tenham como origem a sua atividade produtiva. Não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Então, lembra, pequena propriedade rural, assim definida em lei, a lei fala que é aquela até 4 módulos fiscais, mas para vocês o que importa é o quê? Pequena propriedade rural, definida em lei, trabalhada pela família. Não pode ser objeto de penhora para débitos decorrentes da atividade produtiva. O cara comprou um monte de semente no armazém, ração, um monte de coisa para usar lá na pequena propriedade rural que ele trabalha com a família dele. Não conseguiu pagar, não vai poder penhorar a fazenda. Tá? Pode penhorar outra coisa, mas a fazenda, não. Ah, ele comprou um Audi conversível e não pagou. Aí pode penhorar a fazenda, né? Porque não tem nada a ver com a atividade produtiva. Tá? Beleza? Beleza. Vamos seguir adiante. Essa parte de direito autoral nós vamos saltar, porque nós vamos direto para este aqui. 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que eu quero que vocês lembrem? Quero que vocês lembrem que o interesse, né, nós estamos falando de direito a receber informações. Pode ser interesse particular ou pode ser interesse coletivo ou geral. A maioria das pessoas esquece que o interesse particular também, sim. Interesse particular também legitima que você queira receber informações. Isso é absoluto? Lógico que não. Tá? Serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Tá? Essa é uma limitação razoável. Ah, eu quero saber onde está o plutônio lá que usa em Angra dos Reis, na usina nuclear. Não, esse você não vai saber. Tá?
Agora, eu quero saber quanto que os servidores estão ganhando. Esse o Supremo já falou que você pode saber. Né? Esse pode. Tá? Vocês já devem ter visto. Né? Isso tem o nome de portal da transparência. Tá? Portal da transparência. Sabe o que é um julgado engraçado? Alguns jornais quiseram ter acesso a onde que as verbas indenizatórias de parlamentares estavam sendo utilizadas. Tipo assim, o parlamentar apresentava um recibo, né? Auxílio alimentar, lá, gasto com alimentação, gasto não sei com o quê. E aí, eles não queriam que constasse, tipo, aonde, no portal da transparência, aonde que aquilo estava sendo gasto. Queria só que aparecesse assim, gasto com alimentação, R$10.000. E aí, os jornais, né, foram atrás, a Câmara e o Senado e não queriam de jeito nenhum entregar. Isso faz alguns aninhos já, faz uns 4, 5 anos atrás. O que o Supremo falou? Primeiro, o que a Câmara e o Senado falou? Não, a gente não pode falar onde que eles estão comendo, onde que eles estão gastando, porque isso, né, onde eles estão comendo, onde eles estão gastando, é imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. O que o Supremo falou? Não, isso não é imprescindível, até porque quando vocês divulgarem, eles já vão ter ido lá comer. Então, não tem como alguém voltar no passado para matar eles lá no momento que eles estavam lá. E esse dinheiro está saindo do bolso de quem? De todos nós. Então nós temos sim o direito de saber. Passou a ser obrigatório a divulgação de onde que estava sendo gasto a verba indenizatória, o CNPJ de quem recebia a verba indenizatória, pelo menos isso, que é para saber. O cara mete lá, né, jantar, R$10.000, aonde? Crystal Night Club, né? Vai saber onde que foi o uso da verba de natureza alimentar. Beleza? Eles não queriam, né? Por que será, professor? Porque para eles isso era algo imprescindível, a segurança da sociedade e do Estado. Não é o caso. Gente, vamos fazer um intervalinho, a gente volta para fechar o artigo 5º, passar pelo 37 e ir para o 142 e 144, né? Que é o principal, talvez, dessa nossa última revisão, terceira revisão que nós temos. Nós temos algumas. Vocês assistiram aquela gravada? Vamos fazer intervalo e nós voltamos.